Bom, então, vamos lá, pessoal. Primeiro ano. A apostila nossa é essa aqui, né? Então, deixa eu começar aqui, né? Deixa eu arrumar ela aqui. Então, a nossa apostila começa com cinemática escalar. Tá aqui, ó. Ciência da natureza, né? Então, você começou a estudar primeiro há uma parte da mecânica que chama-se cinemática, tá? O seu primeiro ano vai ser contemplado então com a parte do movimento dos corpos, tá? Que é a mecânica. Mas para começar a estudar mecânica, a gente tem que entender o primeiro a causa e depois entender o efeito e depois o equilíbrio. Então, quem vai me proporcionar esses conhecimentos básicos de causas do movimento é a cinemática, tá? Na verdade, eu não estou preocupado só com a causa, né? Na verdade, nesse primeiro momento, estou preocupado só com o movimento em si, tá? Então, a cinemática ele vai me dar o movimento em si, beleza? Então, aí eu começo te introduzindo tópicos, né? Introdutórios sobre a cinemática. E aí o professor mandou na outra aula um vídeo explicando todos esses tópicos aqui que eu estou rodando no outro vídeo, que você, se você for ver na aula passada, se você for rodar o nosso grupo, o professor explicou tudo isso que está rolando agora, tá? Só não teve a explicação de velocidade escalar média, que está aqui, e de aceleração, né, escalar média, que está aqui, tudo bem? Mas isso você vai se compreender fazendo os exercícios. Você vai fazer a leitura do material e aí a gente faz o exercício. Beleza, pessoal? E aí o professor te deu aqui os desafios de física. Tem alguém comigo, pessoal? Manda um emoji aí quem tiver comigo. E esses desafios de física são exercícios que você tem que entregar para o professor nessa semana, tá bom? Então, o primeiro exercício ele fala o seguinte para você, ó: o livro que está sobre sua carteira pode estar em movimento? Justifique. Bom, então você tem um livro na sua frente. Esse livro pode estar em movimento? Qual que é a concepção que a gente tem de movimento? Qual que é a concepção que a gente tem que ter de repouso? Então você tem que ter essa concepção com base em um item que você vê lá em cima. E esse item se chama o quê? Referencial. Então, o referencial adotado para a situação que você está estudando vai te dizer se o corpo está em repouso ou em movimento. Bom, se você colocar que a situação de referência ao livro na sua mesa seja você olhando para esse livro, bom, então esse livro vai estar o quê? Em repouso, não vai estar em movimento. Ah, professor, mas eu posso colocar uma situação em que o livro vai estar em movimento? Vai ter sim. Olha só, o conceito de movimento que ele te dá em questão de referencial, ó, um corpo está em movimento quando a distância entre esse corpo e o referencial varia com o tempo. Então imagina aqui que sua mãe está passando do seu quarto até a cozinha, né? Então se ela for olhando você olhando o livro indo do seu quarto até a cozinha, esse livro vai variar a sua distância com relação ao tempo. Se variou, então quer dizer que esse corpo que é o livro para a sua mãe como referência está em movimento. Beleza? Então a situação de estar em movimento ou em repouso depende do referencial. Beleza? Então eu nunca posso dizer que esse corpo está em movimento, concretamente dizer em movimento. Eu não posso dizer concretamente que esse corpo está em repouso. Eu dependo de concretizar essa informação dependendo do referencial que eu adoto. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, essa primeira questão tá molezinha, né? E aí a segunda situação você vai fazer com base no que eu falei, tá bom? Então já respondi a primeira para você. Beleza? Vamos para o número 3. Ó, de acordo com as afirmativas abaixo,
coloque verdadeiro V e F para falsa e assinale a proposição correta. Bom, a primeira afirmação é: a Terra não é um corpo em repouso. E aí, o que você pode colocar? Verdadeiro ou falso? Ele não te deu a referência, ele não te deu em relação ao que. Então, se você não tem em relação ao que ela está em movimento, então essa alternativa é falsa. A Terra pode estar em movimento em relação a outro planeta, como pode estar em repouso em relação a você que está nela. Tudo bem? Então essa alternativa é falsa, porque ele não te deu a referência, ele não te deu em relação ao que está em repouso ou em movimento. Beleza? Ó, 2. Uma pulga é um ponto material em relação a uma casa. Lembra do conceito de ponto material? O que é um ponto material, pessoal? Então você vai retornar lá e vai ver, ó, ponto material. Todo objeto onde dimensões e tamanhos são desprezíveis quando comparadas ao movimento estudado. Então isso é um ponto material. Quando as dimensões são desprezíveis comparadas ao movimento estudado. Então, na nossa situação é o seguinte, ó, uma pulga é um ponto material em relação a uma casa. A dimensão de uma pulga em relação a uma casa é desprezível ou não é? É desprezível, né? A massa da pulga é ínfima em relação à massa da casa. O movimento que essa pulga pode ter na casa vai ser desprezível, porque ela é apenas o quê? Um pontinho no meio da casa inteira, né? Então, é um ponto material a pulga? É. Em relação à casa, ele é um ponto material. Então, é verdadeiro. Uma pulga é um corpo extenso em relação a um piolho. Bom, então, uma pulga e um piolho, ele tem proporções iguais, quase iguais? Tem, né? Então, a pulga e um piolho, eles têm proporções quase iguais. Então, vai ser considerada a proporção entre pulga e piolho, se eu estudar no movimento entre eles? Vai ter. Aí já não vai ser desprezível. E quando eu considero a massa do corpo no movimento estudado, aí eu chamo de corpo extenso, que é a situação que a gente está tratando no número 3. Então a pulga é um corpo extenso em relação ao piolho. Verdadeiro, verdadeiro. 4. Os conceitos de repouso e movimento dependem do referencial adotado. Ora, essa aqui tá moleza, né? Verdadeiro, claro que dependem. E a 5. Um corpo pode estar em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação ao outro. Também é verdadeira. Óbvio, depende do referencial adotado, pessoal. Então é isso aí. Então a gente já tem a resposta aqui da número 3. Olha só, o professor está fazendo um exercício com você. Tudo bem? Bom, vamos ver porque o pessoal não tá entrando. Vamos entrando, pessoal. Só um pouquinho, estou chamando o pessoal. Beleza, voltamos. Bom, tem alguém comigo? Se alguém tiver comigo aí, me manda um emojinho aqui no chat para eu saber, para eu poder continuar os exercícios. Senão o professor vai aguardar as atividades no WhatsApp. Ele está aqui simultaneamente para ajudar. Manda o emoji quem está assistindo a aula, por gentileza. Bom, então o professor vai esperar as atividades
no WhatsApp, tá bom? Beleza? Então, ó, a 4 ela também é para você ver questão de corpo extenso e ponto material. A 5 o professor mandou um vídeo explicando as 5 no grupo. E aí essa 5 pode ser respondida também a 9 que é igualzinha, tá? Essa 6 é a questão, tá na apostila. Você vai ver como que é a referência, como que é a trajetória, tá? Aí a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13 e 14 vão ser situações de velocidade e aceleração. Tudo bem? Então olha essa 8 aqui, ó. O professor vai responder a 8. Imagine que um carro saiu da sua casa no ponto 10 quilômetros e parou em um colégio no ponto 30 quilômetros. Como tinha muito trânsito, ele saiu da loja a 1 hora da tarde e chegou na escola às 3 horas. Sabendo disso, observe o desenho que se segue e complete com os dados que faltam. Ora, então vamos lá. Então pega a figura aí. Pegou a figura? Tá lá. Deixa o professor abrir para você aqui. Tá aí. Tem não onde quadrar, tá aqui. Tá aí, beleza. Então, ó, carro saiu do ponto 10, então S1 é 10, já está marcado na apostila, né? S1 igual a 10. E aí ele parou em outro colégio, no ponto 30 quilômetros. Então S2 vai ser quem? 30 quilômetros. Então ali, ó, você coloca, ó, 30 km. O que mais? Como tinha muito trânsito, ele saiu da loja 1 hora da tarde e chegou à escola 3 horas da tarde. Então vamos lá, ó. 1 hora e chegou às 3 horas. T2. T1 é 1 hora, T2 é 3 horas. E aí? O que ele quer saber, professor? Sabendo disso, observe o desenho que se segue e complete os dados que faltam. Já completamos. Então a letra A está completa. A letra A é essa aí. O que ele quer na B, professor? Calcule o deslocamento e o tempo gasto por esse carro. Então vamos lá. Vamos calcular isso aí. Então, deslocamento. Deslocamento. Deslocamento é delta S. E aí é o que? Posição final, S0, menos posição inicial, S. E aí, como que fica? Então, delta S, que é o deslocamento, é igual... Qual que é a posição final? 30. Qual que é a posição inicial? 10. 30 menos 10, 20 quilômetros. Então, esse foi o que? O deslocamento. E o tempo? Então, o tempo gasto, tempo. O tempo gasto é delta T, que é igual a o tempo final. Opa, aqui o professor errou, né? É o S menos o S0, né? O tempo final menos o tempo inicial. Isso. Então aqui é o tempo final menos o tempo inicial. Qual que foi o tempo final? T. 3 horas. Qual que foi o tempo inicial? 1 hora. 3 menos 1, 2. 2 o quê? Horas. Então a letra B está aí para você. Tudo bem?
Deslocamento, 20 quilômetros. Tempo gasto, 2 horas. Vamos para a letra C? Letra C. Letra C, ele quer o seguinte, ó. A velocidade média do carro no percurso considerado foi de. Então, para fazer a velocidade, a gente precisa lembrar da fórmula da velocidade, tá? Então, C, ele quer saber a velocidade média. Então, a velocidade média é dada como, pessoal? Velocidade média é dada por a divisão do deslocamento escalar sobre a variação de tempo, ΔT. Qual foi o deslocamento escalar? A gente tem, tá aqui, ó, 20 quilômetros sobre qual que foi o tempo gasto, ó, 2 horas. E aí fica 20 dividido por 2, 10. Ó, quilômetros, né, dividido aqui, ó. Então, dividido por horas. Então, fica 10 quilômetros por horas. Essa é a velocidade média. Então, velocidade média, 10 quilômetros por hora. 10 quilômetros por hora. Deixa eu arrumar aqui certinho. 10 quilômetros por hora. Beleza, pessoal? Então respondeu mais uma aí questão. Questão de número 8. Beleza? Então respondemos a número 8 aí. Então tá aí a questão, ó. Deixa o professor ajustar aqui para você poder copiar. Tira o print aí. E é isso. Tá bom? E aí